Ah, bom, estamos aqui novamente para conversarmos um pouquinho mais sobre as propriedades periódicas da tabela periódica. Nossa conversa de quarta foi difícil, né? E eu dividi essa aula, eu gravei a aula no mesmo dia, mas eu dividi ela em duas porque é muito assunto, né? Então agora eu vou falar, que essa segunda parte da aula, eu vou falar de afinidade eletrônica e eletronegatividade, certo? Bom, afinidade eletrônica, o nome já diz, né? O quanto um átomo tem a tendência de receber um elétron. O termo, a definição, afinidade eletrônica ou a eletroafinidade é um pouquinho mais complexo. É a energia liberada mas isso vocês não precisam se preocupar. Tem a definição, se eu não me engano, aqui no começo do livro, mas vocês não precisam se preocupar com a definição. Vocês precisam entender que a afinidade eletrônica é o quanto um átomo tem a tendência de estar com o elétron ou não. Tá? E aí, nós aprendemos na aula passada, na quarta-feira, o raio atômico e a energia de ionização. Né? Falamos também da densidade, ponto de fusão, ponto de ebulição, que eram menos importantes, mas o raio atômico e a energia de ionização são muito importantes, sobretudo como base para o que a gente vai falar hoje, né? E o raio atômico, como que ele varia mesmo? De cima para baixo, na tabela periódica, de cima para baixo. Por que mesmo? Porque de cima para baixo aumentam as camadas, né? Os períodos na tabela periódica, quanto mais para baixo, maior o número de períodos, né? E da esquerda para a direita, por quê? Porque tem menos elétrons e menos prótons. A carga nuclear efetiva é menor. Quanto menos prótons tem no núcleo do átomo, menos ele atrai os elétrons na eletrosfera. E menos atraindo os elétrons na eletrosfera, ele contrai menos a eletrosfera, certo? E aí, contraindo menos a eletrosfera, ela fica menos contraída e aí o átomo fica maior. Então, o tamanho do átomo, como que ele varia? De cima para baixo, na tabela periódica, e da direita para a esquerda. Ótimo. E a energia de ionização? A energia de ionização, a gente inclusive estudou a energia de ionização, a primeira, a segunda, a terceira, tinha aquela tabelinha, né? Falamos do alumínio, do magnésio, né? Mas a energia de ionização, ela varia, é o contrário do raio atômico. Óbvio, porque se você tem um átomo pequenininho, para você tirar o elétron dele, é difícil. Por quê? Por que é difícil? Porque o núcleo tem uma atração muito grande com a eletrosfera, não é? Por que tem essa atração tão grande? Porque ele é pequenininho, os elétrons da eletrosfera estão muito próximos do núcleo. Agora, se o átomo é grandão, esse elétron aqui está distante do núcleo. E por estar distante, a atração não é tão grande. Então é fácil de você tirar o elétron. É mais fácil de tirar o elétron. Então, quanto menor é o átomo, maior é a energia de ionização. Então é o inverso. Se eu sei como é o raio, o tamanho, a variação do tamanho do átomo, eu sei como que é a variação da energia de ionização. Ótimo. Energia de ionização. Energia de ionização é o quanto eu gasto de energia para tirar o elétron, não é? Eu quero tirar o elétron. Se eu quero tirar o elétron, se um átomo ele faz eu gastar muita energia para tirar, é porque ele gosta do elétron, não é? Opa! Quanto maior a energia que eu faço para tirar um elétron, mais ele gosta de elétron. Quanto mais energia eu faço, maior a energia
ionização e mais ele gosta de elétron, significa que a afinidade eletrônica, o quanto o átomo gosta de elétron, a variação é igual à variação da energia de ionização. Ou seja, se é difícil arrancar um elétron do átomo, é porque aquele átomo gosta de elétrons. Então, energia de ionização e afinidade eletrônica, elas variam quase igual. Por que é quase igual? Dá uma olhada nessa imagem. Olha a energia de ionização. Ela varia da esquerda para a direita, de baixo para cima. Ótimo. Agora, olha a afinidade eletrônica. Da esquerda para a direita, de baixo para cima. Ué, tá igualzinho? Não. Tem os gases nobres. Os gases nobres, eles, a princípio, não gostam de elétrons. A princípio. Por que é a princípio? Isso é uma coisa que a gente aprende nos livros de química do ensino médio e depois lá na faculdade a gente desaprende. Então eu já vou ensinar para vocês do jeito direito, tá? Não é verdade que os gases nobres não se ligam a ninguém. Não é verdade. A verdade é que os gases nobres têm uma baixa reatividade. Eles têm uma dificuldade de se ligarem. Eles têm uma tendência a não se ligarem a nenhum átomo. É diferente. É diferente de falar que os gases nobres não se ligam, tá? Mas, se você olhar na tabela, inclusive essa tabela está na página 78 do nosso livro de Química, e olhando na tabela, você vê que os gases nobres, eles não estão presentes na tabela que varia a afinidade eletrônica. Por quê? Porque, a princípio, a afinidade eletrônica não é válida, essa conversa, para os gases nobres, tá? Então, a única coisa que muda da energia de ionização para a afinidade eletrônica é que os gases nobres não estão presentes, certo? Bom, e aí chega a eletronegatividade. O conceito de eletronegatividade, para eu poder explicar, eu preciso lançar a mão, esquecer dos átomos isolados e pensar nos átomos ligados, em moléculas. E eu vou pensar, obviamente, em átomos muito simples, como, por exemplo, o hidrogênio, H2. Né? O que acontece? O H2, quando a gente vai estudar isso com tranquilidade, mas eu só preciso fazer uma rápida fala sobre ligações químicas para vocês entenderem o conceito de eletronegatividade, tá? E depois que eu falar de ligações, aí o conceito de eletronegatividade vem muito forte para a gente falar de polaridade, etc. O que acontece? Os átomos, a tendência deles é deles se ligarem, com exceção de alguns casos, um deles são os gases nobres, né? O hidrogênio, por exemplo, ele tem uma tendência de se ligar a outro átomo de hidrogênio, né? E como eles se ligam? Os elétrons que estão em volta do núcleo girando, eles passam a estar numa região juntos, sendo compartilhados na mesma região por ambos os átomos, né? E aí o que acontece? Quando os átomos se ligam e eles são iguais, hidrogênio e hidrogênio, ok. Mas acontece de muitas vezes os átomos se ligarem, por exemplo, o hidrogênio e o oxigênio, ou o hidrogênio e o flúor. O hidrogênio e o oxigênio, o hidrogênio e o flúor, tanto o flúor como o oxigênio gostam muito mais, mas muito mais, de elétrons numa ligação química do que o hidrogênio. Então, em uma ligação química, quando acontece a ligação, o elétron, a nuvem eletrônica que está girando ali em volta dos átomos, ela fica mais deslocada, ela fica mais próxima desses átomos que gostam mais de elétrons, do oxigênio e do flúor. E isso causa uma série, foi o que eu falei em vídeos passados, eu ouso dizer que não existiria vida na Terra se não fosse esse fenômeno.
polaridade das moléculas, a polaridade da água. Se não fosse a polaridade da água, que é causada pela diferença de eletronegatividade do oxigênio e do hidrogênio, se não fosse isso, a água não seria líquida, seria gasosa, e nós não teríamos, portanto, água no planeta, água líquida, né? Por isso que eu ouço dizer que só existe vida por conta da eletronegatividade do oxigênio ser maior do que o hidrogênio, tá? Então, o que é eletronegatividade? É a tendência de atrair mais um elétron numa ligação química para si, que um átomo tem, tá? E aí, como varia essa eletronegatividade? Eu vou mostrar para vocês como ela varia, e assim, ela é muito... as definições são parecidas, e a variação é muito parecida com a afinidade eletrônica. Dá uma olhada nessa tabela periódica com a variação. É muito parecida com a afinidade eletrônica, varia da esquerda para a direita, de baixo para cima, tá? Quanto mais para cima e quanto mais para a direita, maior a afinidade. Por isso que eu dei o exemplo do flúor, e na sequência eu dei o exemplo do oxigênio, que são os dois elementos mais eletronegativos da tabela periódica, tá? Vamos falar assim, exaustivamente sobre esses dois elementos e o quanto disso tudo impacta no dia a dia, etc. O que tudo isso causa de mudanças, de características nas coisas do dia a dia, tá? Bom, com isso a gente consegue então entender uma série de fenômenos que virão daqui para frente, tá? Nós estamos nada mais, nada menos que terminando esta unidade. Terminamos uma unidade do livro, né? Eu vou passar para vocês as atividades. As atividades do livro eu vou passar como as atividades extras. Eu recomendo que vocês façam, é muito importante. Não bobeiem, tá? Daqui a pouco a gente vai estar presencialmente de novo. Vai demorar um pouquinho, mas quando a gente tiver, todo esse conteúdo é muito importante vocês estarem firmes. Se vocês não souberem isso, vocês vão ter problemas até o terceiro ano do ensino médio, tá? E aí, depois a gente vai começar o assunto ligações químicas. Então a gente deixa de estudar os átomos sozinhos e agora começa a entender os átomos se ligando. No próximo momento, a gente vai começar a entender os átomos se ligando formando substâncias. E aí, substância com substância, o que acontece? E a gente termina o ano falando disso. O que acontece com essas substâncias quando elas se juntam? Que são as famosas reações químicas. Tá certo? Bom, façam os exercícios direitinho. Não bobeiem, não deixem de fazer, não. Não copiem do colega. Eu sei que a vontade é grande, né? Sexta-feira, mas não deixem isso acontecer, não. São poucos, eu não tenho passado muitos exercícios, eu passo só os exercícios que são indispensáveis, tá? Façam de verdade, com carinho, com respeito, que vocês não vão se arrepender, senão vocês depois vão ter que correr atrás. E a nossa prova está chegando, né? E é uma provinha boa, vocês vão gostar. Mas é uma provinha que realmente precisa estar entendendo do assunto minimamente, tá? Não pode chegar viajando, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Eu preparei esse nosso bate-papo com muito amor, com muito carinho e com muito respeito. Até o próximo bate-papo. Se vocês tiverem alguma dúvida, entre em contato aqui comigo no fórum, sempre no fórum, tá? Para deixar registradinho, bonitinho as nossas perguntas. Vou ter o maior prazer de recebê-los aqui para a gente conversar. Estou morrendo de saudade, tá bom? Um abraço, bons estudos!